Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Como sempre, é um prazer estar com vocês aqui, principalmente hoje, começando o mês de fevereiro, e a gente tem tanta coisa para conversar, principalmente na conscientização, apoiar alguns movimentos que estão acontecendo no Brasil. Isso eu falo porque a gente tem que lembrar da campanha do Fevereiro Roxo. O Fevereiro Roxo é para conscientizar da importância do diagnóstico precoce de 3 doenças: a fibromialgia, o lúpus e a doença de Alzheimer. Então, tanto o lúpus como a fibromialgia como a doença de Alzheimer, eles têm uma característica em comum. Eles não têm cura. Eles não têm. Você faz diagnóstico, que a gente já vai falar sobre isso, mas não tem como você definitivamente curar a doença de Alzheimer, nem a fibromialgia e nem a doença chamada lúpus. Mas tem tratamento. E é muito importante a gente conversar sobre essas 3 doenças um pouquinho, para você saber que é importante você não deixar de fazer acompanhamento no seu médico, na sua médica, principalmente aquele acompanhamento que você tem, que você já sabe que tem a doença. E para você que não sabe, vamos conversar um pouquinho então. O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, os anticorpos do seu organismo se voltam contra você mesmo. Por isso que a gente chama de doença autoimune. E falando em doença autoimune, esses anticorpos, eles que agridem o nosso corpo, eles podem provocar inflamação e lesões em todos os nossos órgãos. Desde a pele fica afetada, tem umas lesões em borboleta aqui no rosto, que às vezes o paciente chega no consultório, a gente vê essas lesões aqui vermelhas na bochecha, a gente já fala, bom, isso aqui é um lúpus. Pega a pele, os rins, tem pessoas que não fazem um diagnóstico precoce do lúpus e acabam depois tendo que fazer até diálise, porque os rins foram lesionados. Os pulmões, o coração, o cérebro. Então, o lúpus, ele tem... E por que chama lúpus? O lúpus, em latim, é lobo. A pessoa que tem lúpus, ele fica com o rosto um pouquinho diferente, chama a atenção. Os médicos, antigamente, na era medieval, falavam que a pessoa se transformava até num lobo. Mas isso é exagero. Atualmente, ninguém chega a ter essa deformação, porque o tratamento é muito rápido e é muito bom. É saber que o sintoma do lúpus pode ser dor no corpo, dor nas articulações, a urina pode ficar vermelha, a pele fica começando com lesões também, fraqueza, mal-estar. Então, sempre procure um médico para ver o que acontece, porque o diagnóstico não é difícil. O diagnóstico é feito com um simples exame de sangue, a gente mede esses anticorpos, e a gente sabe que a pessoa tem lúpus e começa o tratamento logo, com anti-inflamatórios não hormonais, ou cortisona, ou anticorpos monoclonais, até remédios para a malária, como a hidroxicloroquina. Enfim, lúpus, então, tem tratamento. Já a fibromialgia, ela acontece mais ou menos em 4 milhões de casos no Brasil, e olha o número, 70% a 90% dos casos são mulheres que têm fibromialgia, como lúpus também. A maioria dos pacientes de lúpus e fibromialgia a maioria são mulheres e nós não sabemos a causa ainda desse problema. No mundo nós temos 150 milhões de pacientes que sofrem de fibromialgia e no Brasil, como eu falei, por volta de 4 milhões. Bem, como a maioria são mulheres de 30 para cima, as mulheres sentem o quê? Qual o sintoma da fibromialgia? O sintoma da fibromialgia tanto é que é uma doença reumática e ela dá dor muscular crônica, generalizada. A gente pensa que só dói o pescoço e o tórax da mulher, não, dói o corpo inteiro. Parece que passa um caminhão em cima do corpo da pessoa. Então qual é o sintoma principal? Depressão, as mulheres ou os homens também têm a fibromialgia, não querem sair da cama, tendência à obesidade. Com isso, atrai outras doenças também, Então, a fibromialgia, o típico dela é dor no corpo. E você vai fazer exame, não acha nada. Exame de sangue normal, tomografia normal, ultrassom normal.
Então, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico. Nós, quando examinamos um paciente, nós colocamos as mãos nos pontos de dor e a gente localiza e sabe que é fibromialgia. O tratamento, ele é baseado em medicamentos para dor, alguns medicamentos até para convulsão, que tiram a dor, remédios que relaxam a musculatura, mas o que eu iria discutir com vocês são os tratamentos chamados tratamentos secundários, que eles funcionam muito, como acupuntura, a massagem, atividade física, natação, uma dieta balanceada, evitar cigarro e bebida alcoólica. Então você tem que saber como você vai viver com essa doença, que aí que é. Muitas vezes fazer terapia, tomar antidepressivo, melhora bastante. E finalmente eu falo da doença de Alzheimer. É uma doença que nós já falamos aqui no nosso podcast. Eu dediquei um capítulo inteiro do podcast só para falar da doença de Alzheimer, mas eu volto a falar porque nesse fevereiro roxo, a doença de Alzheimer ela participa dessa tríade, como eu falei, né, do lúpus, da fibromialgia e do Alzheimer, porque é uma doença importante que não tem cura também, mas tem tratamento. Nós nunca podemos esquecer que nessa fase da pandemia, a grande maioria das pessoas ainda não voltou a procurar seu médico, não voltou a fazer aquele tratamento que estava fazendo. Então isso atrasa muito no diagnóstico das doenças e a gente sabe que quanto mais cedo a gente descobre, diagnostica uma doença de Alzheimer, mais qualidade de vida a pessoa vai ter, principalmente na terceira idade, gente. Terceira idade é um período da vida em que nós temos que ter muito cuidado, muita paciência, a gente tem que ter cuidados redobrados com a saúde, com pessoas que estão do nosso lado. Então, reenfatizar a vacinação, a alimentação, tomar bastante líquido, descansar, dormir bem, fazer atividade física. A gente sabe que na doença de Alzheimer, o cérebro ele tem várias proteínas anormais, como as proteínas tau, e essas proteínas não deixam um impulso elétrico passar. Então a pessoa vai perdendo a memória progressivamente. E isso altera totalmente a qualidade de vida. Então a gente tem que voltar a ir para o médico, fazer exames, fazer tratamento com o seu neurologista, voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Então eu dedico a todos vocês esse especial do podcast direcionado à campanha do Fevereiro Roxo nessas 3 doenças que eu falei. E eu faço questão que vocês tenham uma semana muito saudável, fiquem com Deus, estamos sempre juntos e não percam o próximo podcast. Semana que vem falaremos de outros problemas, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.